A estreia de hoje, do qual a gente vai falar aqui no nosso canal, é um filme chamado Adu. É um filme que está estreando na Netflix e está um pouquinho acima da média das produções da Netflix que a gente está acostumado a ver, que não fazem parte daquilo que a gente convencionou chamar de mainstream, né? Que são as estreias de sexta-feira, as estreias de quinta-feira, que são os filmes para qual a Netflix dá mais audiência, vamos dizer assim, um investimento para poder fazer a propaganda desses filmes. Neste caso, este filme, Adu, ele lembra um pouquinho em estrutura o filme Babel, que é o filme do Alejandro González Iñárritu, lá dos anos 2000, que tem o Brad Pitt, tem a Cate Blanchett, mas aqui a gente tem uma história um pouquinho melhor no que diz respeito ao drama e à proximidade emocional que este filme causa. Então, se você quiser saber mais sobre esse filme, fique com a gente. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também queria convidar você para conhecer nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Este é um filme que fala sobre um drama que está muito em voga hoje em dia, né? Um dos seus temas é a imigração ilegal. A gente acompanha 3 histórias entrelaçadas que contam um pouquinho pra gente a história de algumas pessoas que aparentemente não tem conexão nenhuma entre elas, mas conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vai vendo que há conexões, principalmente emocionais, muito profundas entre elas. A primeira história que a gente acompanha é de um grupo de policiais civis que estão sendo julgados pela morte de uma pessoa que tentou pular um muro, né, de divisa, de fronteira, tentou pular esse muro cercado de arame farpado e acabou sendo morto por estes policiais. A pessoa que tentou pular o muro, obviamente, é um refugiado, então há toda uma celeuma em volta disso e a gente acompanha esse julgamento, que também tem aí importantes implicações no que diz respeito à história e o desenvolvimento deste filme. Só pra gente poder colocar aqui, o filme se passa na Espanha. Então, a fronteira que esse refugiado pulou é a fronteira da Espanha com o Marrocos. Tem um muro lá com um arame farpado e esse refugiado tentou pular. E os policiais civis acabaram sendo violentos demais e acabaram matando este refugiado, e isso os levou ao julgamento. A segunda história, que parece completamente desconexa da primeira, fala sobre um cara que está lá na África, e ele é um ativista que tenta proteger os animais. Principalmente, ele protege os elefantes dos caçadores de marfim, que é uma coisa que ainda tem muito naquela região, apesar de já estar em extinção, já estar aí à beira do sumiço total. Existem pessoas que estão tentando proteger os elefantes para tentar impedir que esses caçadores matem para poder pegar o marfim deles. E por fim, a gente tem a história principal, que é a história que dá o nome para este filme, acompanhando um menino pequeno de 8 anos chamado Adu. Por uma série de problemas, ele precisa fugir do seu lugar de origem depois que a irmã dele morre, só que aí ele acaba se envolvendo, de certa forma, com uma organização muito perigosa. O Adu, ele precisa fugir do lugar onde ele vive, né, da região onde ele vive, juntamente com a irmã dele, depois que a mãe dele é morta por uma organização criminosa. Então ele passa a ser perseguido também, ele precisa fugir junto com a menina para poder tentar sobreviver. E a história, o cerne emocional dessa história, tá todo no personagem do Adu. Ele é a chave, ele é aquilo que faz com que todas as histórias se conectem, mas a gente não pode contar porque seria um spoiler, e aqui a gente tem alguns plot twists muito legais, muito interessantes, que fazem com que este filme seja melhor do que o Babel, do Alejandro González Iñárritu, que a gente comentou logo no começo desse vídeo. O que há de melhor neste filme, pelo menos na nossa opinião, é a atuação do menino que interpreta o Adu. Ele tem, eu falei que era 8, mas eu me lembrei, é 6 anos de idade, e é uma atuação extremamente adulta para uma criança, mas no bom sentido. Não é aquela criança tentando atuar feito um adulto. Larissa Manoela no começo da carreira. É uma coisa assim, ele é uma criança, aparenta a inocência, ele demonstra essa inocência de uma criança e em vários momentos parece que ele não está atuando. Parece que é muito natural a forma com que ele fala os seus diálogos, a forma com que ele reage às situações às quais ele se envolve por conta dessa fuga. É, com certeza, o grande chamariz dessa produção. O nome dele é Mustafa Oumarou e ele consegue passar pra gente que está assistindo esse filme medo, insegurança, até algumas certas pontas de felicidade em alguns momentos pequenos que existem dentro desse filme para uma vida tão sofrida quanto a dele, né? Aí a gente cita o Odair José, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes, porque a vida toda desse menino do Adu é sofrida, é dura, é triste, e ele tem algumas
pontuações de felicidade que ele consegue mostrar pra gente de forma muito sutil. É muito bem feita essa atuação dele. E é incrível que ele tenha 6 anos de idade. Também é bom se destacar a atuação do Luis Tosar, que é um ator espanhol que faz o ativista que está na África para proteger os elefantes. Ele tem os seus próprios problemas, além da questão ambiental. Ele tem um problema com a filha dele, que também é uma personagem que aparece ali. E aí a gente também vai acompanhando o quanto na fachada este homem, que parece ser um herói, tem alguns problemas também que precisam ser trabalhados, e a gente vai acompanhando conforme o filme vai passando. Por fim, também, na terceira história, na primeira na ordem e na última que a gente está falando aqui, o Álvaro Cervantes, que é um dos policiais civis que estão lá sofrendo julgamento por conta da morte do imigrante, do refugiado que tenta pular cerca do Marrocos para a Espanha. A gente tem também um trabalho muito bem feito. Em geral, esse filme todo, ele está focado na questão da atuação, e são atuações quase todas brilhantes. São atuações muito bem feitas, e como eu falei, a parte do menino, que é a parte do Abdul, né, que é o personagem principal, é o grande brilho desse filme, é o que ele realmente traz de bom pra gente. Mas não é só isso que faz com que Abdul seja bom e melhor do que Babel. Eu vou usar essa comparação sempre porque Babel acabou sendo indicado ao Oscar e tal, ganhou o Oscar de trilha sonora, inclusive, foi indicado a melhor filme, melhor diretor e etc. Mas esse filme pra mim me parece melhor porque ele tem uma maior organicidade. Eu adoro usar a palavra chique, organicidade. Ele é melhor organizado na hora de costurar essas 3 histórias que parecem não ter relação nenhuma. Então o filme tem muita agilidade nas suas ações, né? O filme tem muita... não deixa a gente perder o interesse pela história conforme ela vai pulando entre essas 3 situações que o filme mostra. Então, quando tudo se junta e tudo faz sentido, a gente fica realmente impressionado porque a gente já foi capturado pelo filme. É uma coisa que tem diferença do filme de Inarritu, porque demora pra gente conseguir ter uma identificação com aquelas pessoas que são mostradas no filme. E isso, felizmente, aqui neste filme não acontece, pelo menos na nossa opinião aqui do canal 5 Tons. Por isso, pra nós aqui, esse filme merece 4 estrelas. É um filme que realmente chama muita atenção, porque é um drama muito bem realizado, é um drama muito bem feito. É um filme que mostra pra gente que tá assistindo o quanto existem sonhos que parecem tão inalcançáveis, mas as pessoas ainda tentam e fazem o possível para poder alcançar esse sonho que parece uma quimera. Lembrei o nome, outro nome chique, quimera. Por isso, assim, que a gente pode dizer, é um grande trabalho do diretor Salvador Calvo, e é um filme que todo mundo precisa assistir, porque é um filme muito, mas muito bom. É isso por hoje. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal 5 Tons para falar mais de filmes e séries que estão estreando na Netflix e nos outros streamings também, enquanto a gente está aqui sentado esperando a pandemia passar para poder voltar para o cinema, o que a gente nem faz a menor ideia de quando isso vai acontecer. Então, seja o que Deus quiser. Tamo na mão de Deus. Um abraço para você e até logo.